Oi, tudo bem? Estamos iniciando uma nova etapa, um novo momento no jornalismo econômico e tecnológico aqui em Minas Gerais. Neste espaço, o empresário terá a sua vez de expressar as suas ideias e falar sobre os cenários que estão se esboçando na economia mundial, em Minas Gerais e também aqui em Belo Horizonte, englobando aí, é claro, a macroeconomia nacional. Aqui nós vamos discutir economia, negócios, turismo, business, tecnologia e inovação com as startups que agora são a bola da vez, estão ocupando um espaço muito importante também em Belo Horizonte. E neste primeiro programa nós convidamos o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Ele é da publicação Mercado Comum, uma publicação de economia, negócios e finanças em todo o país. Muito obrigado pela sua presença, Carlos Alberto. Eu que agradeço, João. Vamos começar então por uma visão macro mundial. Como é que nós estamos neste momento de transformações, onde o indivíduo assumiu um empoderamento diferente através desse aparelhinho aqui, que é o celular, o smartphone, principalmente uma palavra, internet. Como é que impactou e como é que está a economia mundial? Bom, a economia mundial agora está ainda em processo de plena globalização. A economia está crescendo, não em níveis como foi há 10 anos, mas está crescendo 3,5% este ano. E a economia, um dos carros-chefes, que é a economia chinesa, está se reestruturando. Então, a gente tem que se prevenir exatamente em função dessas modificações que vêm pela frente. Provavelmente, a gente vai ter mais um aumento da taxa de juros americana a partir de junho, e ainda não sabemos as repercussões do Brexit, a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia. No posicionamento internacional do Brasil, nós aqui falamos muito nas commodities, né? Exportação do minério, o caso de Minas Gerais principalmente, aí grãos, soja e outros grãos também. Houve uma melhoriazinha, já impactou, porque os economistas, outros economistas, o senhor também é economista, pode nos dizer a sua visão. Quando toma decisão, ela leva aí às vezes de 3 a 5 anos. Se for uma decisão na área de bens e serviços, se for também, principalmente na área fiscal. Em quanto tempo nós vamos sentir isso? Você que acompanha agora o programa vai falar, peraí, mas tomou decisão, está medindo, está vendendo mais lá fora, por que eu não sinto no meu bolso? Em termos do comércio exterior brasileiro, o saldo, que é o último dado relativamente à balança comercial brasileira, nós estamos batendo todos os recordes. Deveríamos atingir este ano 60 bilhões de superávit na balança comercial. E continuamos exportando principalmente produtos agrícolas. Isso com uma safra, ela deve ser novamente recorde nesse ano, mas os minerais metálicos, entre os quais se inclui o minério de ferro, entraram novamente numa trajetória de baixa. Então, hoje, por exemplo, o minério de ferro, até a hora que eu saí do meu escritório, estava caindo 5%, num patamar de 65 dólares por tonelada. Nós, lamentavelmente, nós continuamos repetindo erros históricos, né? Apesar de que a pauta da nossa exportação ter diversificada, mas ainda altamente dependente de produtos primários. Pois é, outro dia eu estava, inclusive, lá no Mercado Comum e conversei com um dos personagens importantes, aí não vou revelar o nome, mas me dizia o seguinte, olha, eu estou vendo aí, estou vendo no horizonte, não é, a questão de que pode haver uma bolha nos Estados Unidos e uma na China, porque o chinês pensa, o americano fabrica. E aí tem a questão do novo presidente Trump e essa questão também da Coreia. Quer dizer, é um imbróglio muito grande internacional. O que o senhor está aí visualizando? A bolha mesmo ou não? É bem diferente de 2008? Não. Eu acho que voltar a 2008 e com as suas repercussões, as chances são bem mínimas. Mas que existe realmente a possibilidade de uma bolha, principalmente imobiliária, na China, isso não resta dúvida, até o próprio governo chinês reconhece. Temos sim também, né, as vulnerabilidades, entre as quais as constantes ameaças da Coreia do Norte, e temos também, inclusive, o resultado das eleições francesas. Até agora parece decididas em prol do Macron, né, mas uma reviravolta pode também nos pegar de surpresa.
Então, em termos de economia mundial, né, há uma liquidez muito grande, recursos em busca de bons investimentos e a questão da taxa de juros americana e ainda a política de Trump pode ocorrer uma valorização maior do dólar americano. Inclusive, em função das mudanças tributárias que estão ocorrendo, que já programadas pelo Trump, os Estados Unidos podem repatriar algo em torno de 2 trilhões de dólares, o que vai provocar internamente um aumento significativo da produção. E isso significa também uma apreciação maior do dólar. Isso significa que o Brasil melhora nesse caso para exportadores? Sim, nessa posição, sob o ponto de vista de exportação brasileira, privilegia o Brasil. Pois é, mas o Brasil está bem posicionado em termos macroeconômicos, porque para exportar também não é fácil, não é? Demanda tempo, inclusive, para a qualidade do produto e principalmente da imagem do Brasil lá fora. Sim. Não é verdade? Hoje nós temos aí um volume significativo de commodities, né, como já mencionado, mas tivemos o estrago provocado pela questão da carne, mas ainda eu acho que o Brasil, aqui uma revelação, o Brasil é hoje o país mais fechado do mundo. Quando se fala em coeficiente de abertura ao exterior, ou seja, somam-se as exportações às importações, baseando-se no PIB, nós não vamos ter uma relação abaixo, provavelmente, de 20%. Isso significa dizer que o Brasil é o país mais fechado hoje, atualmente, do mundo. Está precisando aí, então, de uma mentalidade de Dom João VI, né, abrindo os portos, como aconteceu lá atrás, no século XVIII, não é verdade? Não, eu acho que não comporta mais essa relação. O que o país precisa é assumir uma postura de maior competitividade, tem que buscar o desenvolvimento e tem que voltar a ter crescimento econômico. Senão, o que eu chamo, nós não vamos sair desse raquitismo, dessa síndrome de raquitismo econômico que nós estamos atravessando. A economia não cresce e a economia, quando não cresce, ela vira ela transforma o país em país condenado. E, portanto, essa relação ela tem que ser alterada. Do jeito que está, os nossos indicadores, principalmente relativamente aos 6 últimos anos, nos indicam uma posição típica da economia nacional, típica de país em guerra. Os indicadores são, principalmente para mim, economistas, lamentavelmente, são de assustar. Podemos até falar sobre alguns deles aqui. Vamos falar no segundo bloco. Eu percebi, então, que eu vou trocar Dom João VI por JK. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando sobre economia com o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, do Mercado Comum. Eu espero você. Até já. No programa de hoje nós estamos conversando com o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, da publicação Mercado Comum. No primeiro bloco eu abordava no finalzinho falando aí Dom João VI só como uma figura simbólica que abriu os portos do Brasil para o mundo. E depois o senhor me disse, não, mas não é por aí. Então eu me lembrei de JK, o senhor é fã de JK, não é? Tem livros sobre JK e tem uma visão também do desenvolvimento, não é? Como é que o senhor vê nesse momento a figura de JK como inspirador? Porque tem sempre alguém no contexto e as escolas de economia, não é? Você tem o liberal, você tem o ortodoxo. Como é que o senhor coloca hoje a figura de JK nesse contexto mundial e brasileiro? Eu acho que tem o corpo de 2 ilustres mineiros que devem estar se mexendo nos seus respectivos mausoléus. Um coitado Tiradentes que morreu por causa da derrama, que era 20%, o tributo passou para 20% e hoje a carga tributária brasileira está em 43%. Na época se alcunhou a expressão de 20%, que era o quinto, vai para o quinto dos infernos. Nós já estamos chegando aqui no meio dos infernos e ninguém fala nada e continuamos com uma política tributária que eu chamo estatizante, que é um grande problema que a gente pode até falar um pouco mais na frente. O JK, né, o governo dele, ficou conhecido como 50 anos de progresso em 5 anos de governo. No seu governo, 5 anos, a economia brasileira cresceu uma média simples anual de 8% ao ano. A média de 8% ao ano. O dobro da média internacional.
Se nós considerarmos os 5 anos do governo Dilma, a gente pode chegar à conclusão de que o dela foi exatamente o contrário. A gente pode rotular 50 anos de atraso em 5 anos de governo. Mas vamos somar mais um ano que era que o Temer assumiu, agora em maio, fazendo um ano. Então vamos completar 6 anos. Durante esses 6 anos, os dados são alarmantes. Vou citar alguns deles aqui agora. Por exemplo, nesse período, a renda per capita brasileira teve um declínio, a renda per capita teve um declínio de aproximadamente 4% durante esses 6 anos. O PIB geral, enquanto o mundo cresceu 22%, a economia brasileira, no acumulado, cresceu apenas 2%. Nós pagamos apenas a título de juros sobre a dívida pública durante esses 6 anos 34% do PIB brasileiro. A inflação foi de 50%. Significa que seria a mesma coisa de dizer o seguinte, uma nota de 100 reais no início do governo de Dilma valia R$100, ao final do ano passado, de Temer, valia R$50, ou seja, uma inflação altíssima. Taxa de juros bateu 14,25%. E o déficit público, se somar com a carga tributária, chegamos a aproximadamente 43%. E com um detalhe, do crédito bancário, os financiamentos, empréstimos, 56% concedidos por instituições financeiras públicas. Ou seja, nós viramos uma república socialista, bolivariana, e não percebemos isso. E na situação da economia, como eu estou dizendo para você, típica apenas a países em guerra. O país não cresce, criando aí um vácuo enorme em relação ao resto do mundo, que a gente precisa reverter. À parte os problemas de natureza moral, os problemas de natureza política e assim sucessivamente. Bom, eu fico aqui pensando o seguinte, quem está nos acompanhando pensando assim, pois é, não se pode dar tratamento igual a coisas diferentes. E no governo? O governo parece um sol, todo mundo derrete quando chega lá, parece que todo mundo é da Madame Tussauds, quer dizer, são bonecos de cera, só para fazer uma analogia e para provocar também o senhor como economista. O que tem que ser feito na prática e por que não é feito? O Brasil deveria definir-se como a sua prioridade, a sua meta número 1, a retomada do desenvolvimento e do crescimento econômico vigoroso, contínuo, consistente e sustentável. Essa questão do crescimento econômico que nós desaprendemos, eu diria que a máquina do crescimento econômico brasileira, ela está enferrujada ou está empinada ou está estragada. Nós não sabemos mais o que é o crescimento. E só o crescimento vai nos retirar da situação de hoje. Então tem que mudar a mentalidade na sua Tem visão? que mudar. Eu acho que a premissa do Brasil tem que ser colocada priorizando a seguinte questão. O país precisa se posicionar no sentido de se transformar em país desenvolvido. Então, pronto, queremos transformar em país desenvolvido. Para nos transformarmos em país desenvolvido, o que precisa ser feito? Em primeiro lugar, crescer. País que não cresce, como eu já disse, é país condenado. É país, olha, não tem nada pior contra a democracia do que a miséria, do que a pobreza. Esse é um princípio básico, é um princípio elementar. Eu entendo que essa questão do crescimento econômico tem que ser a grande ordem do dia, juntamente com uma constituinte, eu diria, exclusiva e independente, para que se possa mudar esse ordenamento que aí está. Sem isso, eu acho que o futuro ele pode nos reservar surpresas muito desagradáveis. Alguém já disse que só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Está dependendo de quê? Dos economistas, dos políticos, do cidadão, porque tem uma nova realidade, né? Hoje a gente tem redes sociais, o cidadão assumiu uma posição. Quer dizer, você não precisa ter um grande cargo, um grande título acadêmico para escrever na internet. Tem fake news, mas tem também muita informação importante de bastidores. Qual é a sua visão como economista e como cidadão? Olha, eu acho que o Brasil, se a gente analisá-lo dentro do contexto atual, a sensação que se tem que é um país que está de cabeça para baixo, invertido, tentando aí ainda uma linguagem analógica em rádio AM e ainda em Tupi-Guarani.
Nós estamos na contramão do mundo. País que não cresce, eu volto a repetir, é um país condenado. Nós estamos aí, inclusive, recentemente presenciamos a mudança constitucional limitando os gastos do governo federal. Eu acho que essa medida, inclusive, é uma medida importante, mas não é o suficiente, não é o bastante. Quando eu tinha um professor, que já morreu, de matemática, que ele ensinava da seguinte maneira: quando o denominador é baixo, qualquer numerador fica alto. Quando a receita é baixa, qualquer despesa fica alta. Se nós estivéssemos crescendo 3% do PIB anualmente, provavelmente boa parte dos problemas que nós estamos atravessando já teriam sido superados. Eu vou dar um outro dado para você. Só no ano passado, o Brasil pagou a título de juros sobre a dívida pública 120 bilhões de dólares. Nos últimos 22 anos, e esse é um dado do Banco Central, o Brasil pagou a título de juros da sua dívida pública o equivalente a um PIB brasileiro. 1 bilhão 723 bilhões, 1 trilhão 723 bilhões de dólares. Você imagina se um quarto disso tivesse sido investido em infraestrutura. O país seria outro. Então, o que precisamos fazer? É dizer o seguinte, olha, tem saída? Não podemos ser pessimistas. JK já dizia o seguinte: o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errado. Já começa errando, já começa errado. O país, ele precisa se posicionar da seguinte forma: nós temos que mudar essa Constituição que está aí. Segundo lugar, nós temos que nos transformar em país desenvolvido. Como fazer isso? Você tem N mudanças que precisam ser feitas. O segundo lugar é recuperar essa marcha que, enquanto o mundo já evoluiu 20%, esse ano, por exemplo, enquanto a economia mundial vai crescer 3,5%, a nossa vai crescer 0,5%. Ou seja, continuamos na mesma defasagem. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e vamos recomeçar no outro bloco a partir daí, a questão do crescimento e as medidas que o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira está apontando aí para a saída da economia brasileira nesse contexto mundial. Eu espero você até já. Você está certo. Voltamos neste último bloco conversando com o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, da publicação Mercado Comum. Bem, o senhor falava aí no finalzinho do segundo bloco em relação às medidas que precisam ser tomadas para haver o desenvolvimento do país, uma mudança de mentalidade. Como é que o senhor coloca a partir de agora? Já tem alguns sinais no horizonte, pelo menos nós leigos, eu leigo, vejo a inflação reduzindo um pouco, os juros caindo, não é? A questão das reformas, previdência, a criação da lei de terceirização. Como é que o senhor coloca dentro desse pacote, vamos dizer assim, de medidas e o efeito disso em quanto tempo no país? Eu acho que essas medidas elas são importantes, mas não são o suficiente, nem o bastante necessário. Tem que deixar bastante claro que essa busca há mais de 20, 25 anos, 30 anos, lá já superamos 3 décadas, essa busca incessante de combate à inflação ofuscou todo o debate nacional, toda a discussão em relação ao crescimento e ao desenvolvimento. A gente pode até dizer que essa questão do baixo crescimento econômico brasileiro não é uma coisa de agora. Ela já vem, se nós imaginarmos aí, há mais de 30 anos. É um processo contínuo em que pouco tem sido feito para reverter essa situação. Eu entendo que são avanços, mas não são tão expressivos quanto significativos. Eu temo muito que essas mudanças todas acabem sendo retoques. Eu não gosto dessas coisas muito pontuais, muito típicas. Eu acho que a gente está correndo o risco de transformar a própria Constituição num Frankenstein. Eu acho que a saída é realmente uma Constituição, uma Constituinte exclusiva, no sentido de revisar, até porque essa de 1988, um ano depois, ela já estava ultrapassada e, além do mais, a sua motivação, que era saudável para aquele momento, deixou de ter. Basta dizer o seguinte, que nessa Constituição nós temos 76 vezes a repetição da palavra direito e temos apenas 4 vezes a palavra obrigação. Como governar, e quem fez essa pesquisa é o professor Zé Pastore,
né? Como governar um país com 76 direitos e apenas 4 obrigações. Então, eu entendo que são importantes, mas eu, no meu ponto de vista, a grande reforma que precisa ser feita é a da Constituição. Enquanto isso não vem, o que o cidadão, a cidadã, o que nós podemos fazer, já que o mecanismo de poder é representativo no Congresso Nacional, que, por sua vez, num governo de coalizão, monta um ministério. E o presidente da República, em conjunto com os partidos políticos, nesta coalizão, coloca lá um ministro da Fazenda, ou seja, ele dita a política econômica. Qual a sua visão? O que nós podemos fazer? Esperar só? Não, eu vejo, inclusive, que essa equipe econômica do governo Michel Temer é uma das equipes mais preparada, uma das equipes mais ilustres dos últimos anos. É competente, mas só que ela não dispõe desse mecanismo maior, que eu diria, que é a capacidade de alterar o núcleo maior, que é a Constituição. Eu costumo dizer que um dos grandes problemas brasileiros também é a questão tributária. E acho que não cabe aqui, na questão tributária, mas nenhuma reforma. É uma revolução tributária que se precisa fazer. Você tem hoje praticamente 2/3 da arrecadação federal, da arrecadação total brasileira nas mãos do governo federal, ou seja, isso ainda é resquício da ditadura. Nós temos essa obsessão contra a inflação. Nós temos um sistema, inclusive, completamente equivocado, uma legislação complicada, uma legislação esdrúxula, eu diria ainda do arco da velha. Aqui, por exemplo, você tem um fundo de participação dos estados e municípios, você não tem o imposto sobre valor agregado, que é um dos mais justos, e por incrível que pareça, metade da tributação brasileira incide principalmente sobre a produção e sobre os bens de consumo. Isso é um grande equívoco. Nós somos completamente na contramão do mundo desenvolvido. Nos Estados Unidos, por exemplo, da América, lá você não tem um fundo de participação de estados e municípios, porque eles acabam virando refém da União. E era isso que os militares queriam, na verdade, e só que a democracia esqueceu de fazer essa alteração. Nos Estados Unidos existe o imposto de renda municipal, o estadual e o federal, com a autonomia desses entes federados. Então nós precisamos alterar. A forma mais justa de tributação é através, principalmente, do imposto ao valor agregado. Aqui nós precisamos até criar o simples, de tão complicado é o restante. Basta dizer o seguinte, você tem 27 estados legislando sobre tributação, você tem 5.700 municípios com a sua própria legislação de ISS. Ou seja, nós precisamos fazer uma revolução tributária. Nós já atingimos aí a tributação direta, nós já ultrapassamos 1/3 do PIB brasileiro. É conhecida, por exemplo, uma relação que chamava curva de Laffer, que quanto mais você vai aumentando a tributação, menor vai virando a arrecadação. Porque vale a pena você sonegar. E muito provavelmente é isso que está acontecendo no Brasil. A economia informal cada vez crescendo e se expandindo mais. Vou te dar um outro número aqui que é assustador. Nós temos aproximadamente 90 milhões de trabalhadores brasileiros, apenas 1/3 deles oficializado. E ainda com um detalhe, nós temos 30 e poucos milhões de trabalhadores brasileiros formais e temos 3 milhões que ingressam a cada ano na justiça trabalhista. Ou seja, está errado. O Brasil é hoje campeão internacional em justiça trabalhista. É um campeão em cargos trabalhistas. É um campeão em complexidade tributária. O Brasil, o Banco Mundial acabou de divulgar um relatório chamado Doing Business. O Brasil é um dos piores lugares do mundo para se fazer negócio, para se constituir uma empresa. Então, voltamos. Nós temos que retomar o espírito de Dom João VI. Antes de abrir os nossos portos, nós temos que ver o que está acontecendo no resto do mundo. Nós não podemos nos transformar numa Albânia, numa Coreia do Norte. A economia brasileira ela não pode se considerar isolada e desconectada do resto do mundo. Essa é a minha visão. E Minas Gerais, já no finalzinho do programa, não é? Como é que fica nesse contexto? Nós somos sempre 10% da economia na média nacional. Numa palavra, como é que nós estamos? Olha, Minas, lamentavelmente, né, eu diria, se
Ainda bem que tem o Rio de Janeiro, ainda bem que tem o Rio Grande do Sul, mas a nossa situação aqui é tremendamente preocupante. Eu faço uma ressalva, que isso também não vem de agora, é um processo, né? Coube a mim, por exemplo, anunciar isso 20 e tantos anos atrás, a posição quando Minas assumiu o segundo lugar no ranking nacional. Nós atingimos naquela época 11% do PIB nacional e superamos o Rio de Janeiro. De lá para cá, essa relação, por exemplo, provavelmente no ano passado, a nossa participação do PIB mineiro no PIB nacional deve ter sido inferior a 9%. Eu vejo que Minas vai ter que repensar profundamente o seu modelo. Não é que a gente vai seguir o mesmo padrão do que aconteceu no passado, com o sistema de desenvolvimento. O mundo mudou. Talvez aquele sistema não se aplique mais à realidade de Minas. O que Minas precisa fazer é o seguinte, tem que procurar ser competitiva, ela tem que procurar ser, principalmente numa tributação que hoje é uma das mais elevadas do país, e ele tem que se inserir num contexto que ele possa sair na frente quando o desenvolvimento, quando o crescimento voltar a ser. Até porque a macroeconomia de Minas Gerais é a macroeconomia nacional. E para Minas voltar a ter uma condição melhor, exige que o país também esteja nessas mesmas condições. Mas acho que o Estado precisa repensar o seu modelo. Muito bem. Isso aí vai dar um outro programa também. Nós ficamos devendo um próximo programa aí ao longo do tempo aqui no João Carlos Amaral Entrevista. E o programa nós também estamos inovando e sugerimos um vinho. Esse aqui, vamos mostrar aqui, é um vinho que você pode harmonizar com carnes vermelhas, também com queijos maturados. E para harmonizar com o vinho, os dois, nada melhor do que um alimento para o espírito. Esse livro aqui, que tem um título sugestivo, não é? Veja aí, Fatos e Falácias da Economia. É de um professor da universidade lá do Vale do Silício. E isso traz para você informações importantes. Bem, a Casa Rio Verde é que nos enviou esse vinho como sugestão. O Rendel, que tem nome inclusive aí de compositor, fazendo essa harmonização entre vinho, numa degustação intelectual com um livro de economia. Eu agradeço a sua audiência e agradeço também ao economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Muito obrigado aqui pelas informações. Eu parabenizo o seu programa e sua iniciativa, João. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Isso é bondade do Carlos Alberto, que é típico dele também. Obrigado pela audiência. Eu espero você no próximo programa. Até lá.